A medida desse ângulo. Tá? Quanto é a medida desse ângulo aqui? Hã? Não. Vamos lá. Menos 6π, sim, é negativo. Menos 2π, menos 4π, menos 6π. Então dá menos 6π, menos π sobre 2, menos π sobre 6. Que cada um desses é π sobre 6, que é 1/3 de π sobre 2. Então quanto é que dá isso? Isso. Igual. Está igual a quanto? Tudo sobre 6, né? Dá menos 36π, menos 3π, menos π. Que dá quanto? Menos 40 π sobre 6. Que dá menos 20π sobre 3. Tá bom? Então, qualquer número, qualquer número real é a medida de algum ângulo. Tá bom? É só você desenrolar. Bom, você pega esse número real x, tá? Você pega o número real x. Esse número real x é a medida de algum ângulo. Aí agora eu vou pegar o sistema como sendo o V, sistema de coordenadas cartesianas é o quê? U e V, tá? E se eu tomar a circunferência de raio 1, é interessante que se você tem uma circunferência, se a sua circunferência tem raio 1, aqui, ó. Você pega uma circunferência de raio 1, centrada na origem, tá? E você pega esse ângulo aqui, ó. Se esse ângulo tem medida x, quem é x? X é o comprimento desse arco. Esse arco tem comprimento que? X. Por quê? Porque a circunferência tem raio 1. O arco dividido pelo raio é a medida do ângulo em radianos. Tá certo? E aí você concebe, basta dar quantas voltas for necessário para conseguir o x. Para você ter o ângulo. Tá? Agora, eu quero mais coisas. Quando você tem um triângulo retângulo, você pegar um triângulo, silêncio pessoal, um triângulo retângulo de lados, tá, ó. Aqui pega um triângulo retângulo e pega esse ângulo alfa, tá? E pega um outro triângulo retângulo, medidas aqui, A, pega C aqui, C, pega A, pega B. Tá?
E considera um outro triângulo retângulo, o outro, não necessariamente igual ao primeiro, só que aqui o mesmo ângulo alfa. Significa que os dois triângulos têm os mesmos ângulos internos, certo? E aqui tem medidas B, C maiúsculo e A maiúsculo. Esses triângulos, eles são o quê? São semelhantes. Não, já vou passar. Esses triângulos são semelhantes, portanto, os lados homólogos são proporcionais, ou seja, A está para a razão, assim como C. B pequeno está para B grande, assim como C pequeno está para C grande. Mas isso implica no seguinte, tá? Se eu comparar esses dois aqui, ó, tá certo? É só você trocar, desculpa, se eu comparar esses dois aqui, essa igualdade aqui, é só você trocar, você tem que A sobre A pequeno sobre C pequeno é igual a quê? A grande sobre C grande, certo? Se eu comparar esses dois, então a conclusão é que B pequeno sobre C pequeno é igual a B grande sobre C grande. Ou seja, quando você olha para esse triângulo aqui, A dividido por C, essa divisão independe do triângulo. Depende só de quem? Do ângulo. Tá? B pequeno sobre C pequeno não depende do triângulo, depende só do ângulo. Para dois triângulos com o mesmo ângulo alfa, essas razões se mantêm. Então elas são intrínsecas ao ângulo, elas independem do triângulo. Aí essa razão é chamada de quê? Seno de alfa, e essa razão aqui é chamada de cosseno de alfa. Então você tem duas grandezas que são funções do ângulo, tá? Que um é o seno de alfa, indicado assim, que é quem? Que é cateto oposto sobre a hipotenusa, que é A sobre C. E a outra? Cosseno de alfa, indicado assim, que é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Tá? Só que você tem uma limitação. Quando você faz isso no triângulo, você tem uma limitação muito grande. Qual é? É que você só consegue seno de alfa e cosseno de alfa para alfa maior que zero e menor que π sobre 2 radianos. Não vou botar unidade de medida, porque a unidade de medida de ângulo é radiano, tá? Quando eu coloco. Então você consegue o alfa, você consegue isso aqui só para alfa entre 0 e π sobre 2 radianos. Só que eu quero estender essas medidas aos reais, porque cada número real é a medida de algum ângulo. Então eu quero estender o seno de alfa para alfa qualquer real. Eu quero calcular seno de alfa qualquer que seja alfa real. Cosseno de alfa qualquer que seja alfa real. Embora inicialmente fique restrita ao triângulo, eu uso o triângulo para estender a qualquer número real. Como? Antes, deixa eu passar a lista. Como a gente pode fazer isso? Da seguinte forma.
Então, observe. Olha aqui, ó. Se você está no primeiro, quadrante, você transferindo esse procedimento para o primeiro quadrante, qualquer que seja o ângulo, no primeiro quadrante, tá? Qualquer que seja o ângulo X, você pega o ângulo X, vamos botar X aqui, vamos usar X agora, será ângulo, tá? Então aqui não é mais XY, é o quê? O V, senão fica uma confusão, tá? O V. Então o que é que você faz? Dado esse ângulo, para qualquer ponto em cima dessa reta aqui, qualquer que seja o ponto aqui de coordenadas A e B, tudo formando ângulo reto, tá? Coordenadas A e B. Bem, você sabe qual é essa medida, se eu estou no primeiro quadrante. Qual é a medida desse lado aqui? Qual é? É A. Qual é a medida aqui? Qual é? É B. E você sabe qual é a medida da hipotenusa? Qual é? Pelo teorema de Pitágoras, a medida da hipotenusa é quem? Raiz quadrada de A2 mais B2. Aí se você teve sorte de escolher o P diferente da origem, se o P não é a origem, essa medida aqui é um número positivo. E é claro que o seno de x, quem é o seno de x? O seno de x, quem é? É B quadrada de quê? De A2 mais B2. E quem é o cosseno de x? Quem é? É A sobre raiz de A2 mais B2. Acontece que você transferindo isso, que é feito do triângulo, para o sistema de coordenadas cartesianas e trabalhando no primeiro quadrante, essa construção aqui, embora seja feita no primeiro quadrante, ela não se limita ao primeiro quadrante. E aqui a independência é o seguinte, ó. Essas medidas aqui independem do ponto P. Porque como independem do triângulo, independem do ponto P escolhido no lado. Só que esse procedimento eu posso executá-lo em qualquer quadrante. E é assim que eu estendo seno de x e cosseno de x para qualquer x real. Agora eu venho para cá e faço o seguinte. Eu chego aqui, ó, está aqui o sistema de coordenadas cartesianas, U e V, porque x será usado, né? Será reservado para medir o ângulo. E eu posso, digo, tem x. Eu disse uma coisa e fiz outra. Então eu chego aqui, ó, e posso chegar aqui e pegar esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo tem uma medida que x. Aí eu chego aqui, escolho aqui agora um ponto P de coordenadas A e B. Só que A aqui é o quê? Positivo, B é negativo, mas não tem importância. Eu procedo como eu procedi lá. Essa distância aqui
Eu sei qual é. Qual é essa distância? Qual é? Raiz quadrada de A2 mais B2. Aí eu quero nem saber. Quem é o seno de x por definição? Quem é? É a abscissa do ponto, abscissa não, a ordenada do ponto, dividido pela distância do ponto à origem. E quem é o cosseno de x? É, por definição, a abscissa do ponto, que é A, dividido pela sua distância à origem. Isso desde que o ponto P escolhido, igual a AB, não seja igual à origem do sistema de coordenadas cartesiano. Veja que isso independe do ponto P escolhido. Essa medida independe do ponto P escolhido. Se eu estou no terceiro quadrante, se eu estou estritamente no terceiro quadrante, eu não estou sobre algum dos lados, o seno é o quê? Positivo. E o cosseno é o quê? Desculpe. O seno é negativo e o cosseno é positivo. Então, com este procedimento, essa maneira de medir seno e cosseno, eu meço seno de x e cosseno de x, qualquer que seja o x real. Tá? Inclusive, se eu tiver aqui em cima, o IV e esse ângulo reto aqui, ó. Um ângulo reto, ó. Ângulo π sobre 2. Escolha um ponto aqui. Posso escolher qualquer um, não posso? Vou escolher o ponto 0,2. Então, quem é o seno de π sobre 2? É a ordenada do ponto, que é 2, sobre a sua distância à origem, que é 2. Dá quanto? Dá 1. E quem é o cosseno de π sobre 2? É a abscissa do ponto dividido por sua distância à origem. Dá quanto? 0. Tá? Esse ângulo aqui, ó, que é o quê? O π. Quem é o seno de π? Eu posso escolher qualquer número. Eu vou escolher esse aqui, ó. Menos 1, 0. Quem é o seno de π? Quem é? É a sua abscissa, a sua ordenada, perdão, a sua ordenada 0, dividido pela sua distância à origem, que é 1. Dá quanto? 0. Tá? O cosseno de π. O cosseno de π. Tá? O cosseno de π, quem é? É a sua abscissa dividido pela distância do ponto à origem, que é 1. Quanto é? Menos 1. Tá? Melhor ainda, se você tem o sistema de coordenadas, você está com o sistema de coordenadas aqui, e você pega o círculo unitário, o círculo de raio 1 centrado na origem, tá? O círculo de raio 1 centrado aqui na origem. Tá aí, círculo de raio 1 centrado na origem. 1